Boas malta! Professor Vicente na área, questão Zona Nerd 2020, segunda fase do Exame Nacional. E você deve estar se perguntando, pô Vicente, você vai fazer questão de queda livre com um carro descendo um plano inclinado? É porque na verdade, malta, é num assunto queda livre que nós introduzimos as funções, as equações horárias do movimento. Então, na verdade, esta questão é para fazer questões utilizando as equações horárias do movimento. Portanto, nós podemos sim resolver elas aqui sem nenhum problema adicional. Então, vamos ver o que a questão está nos pedindo. Um automóvel encontrava-se estacionado no cimo de uma rampa, como representado na figura, quando acidentalmente se destravou, deslizou ao longo da rampa com aceleração constante. Olha aí a palavrinha mágica. Se a aceleração é constante, significa que isso aqui é um movimento uniformemente variado. Portanto, a minha velocidade vai variar com o tempo assim, e a minha posição, x ou y, vai variar com o tempo de acordo com essa expressão aqui. Ok? Pronto, isso aqui foi o segredo da questão para poder a gente resolver por esse caminho. Ele me disse que a aceleração foi constante, eu concluí que foi um move e com isso eu posso usar as duas funções do movimento. Muito bem, considere que no movimento considerado, a resultante das forças dissipativas que atuaram no automóvel foi desprezável, maravilha. E considere que o automóvel pode ser representado pelo seu centro de massa, ok? Questão 4. Vicente, já estamos na 4, é porque a 1, a 2 e a 3 já fizemos em assuntos anteriores. Essa questão aí já é nossa conhecida. A questão 4 diz o seguinte: um automóvel de massa 1,2 vezes 10 levantado ao cubo quilos deslizou 80 metros ao longo da rampa até colidir com um motociclo. A análise do incidente permitiu determinar a velocidade do automóvel no instante da colisão, que era de 7,5 metros por segundo. Considere que o desnível entre as posições finais e inicial era 7 metros. Então, vamos desenhar a nossa situação aqui, e a situação é o seguinte: é um corpo que se destravou, portanto, velocidade inicial igual a 0, e chegou aqui embaixo para colidir com a moto que estava parada, com uma velocidade de 7,5 metros por segundo. Você vai ter que adotar um referencial. Eu vou adotar o referencial assim, ou seja, nesse sentido. Esse aqui é o meu referencial. Portanto, essa velocidade aqui é uma velocidade positiva a favor do meu referencial, ok? Ele disse que a rampa tinha um desnível de 7 metros, ok? 7 metros. E que o automóvel percorreu 80 metros até chegar para colidir com o meu carro. Então eu venho aqui, e digo que isso aqui é 80 metros. Beleza? Determine o tempo que o automóvel demorou a percorrer aquela distância, ou seja, quanto tempo ele demorou para percorrer, a partir de um esboço do gráfico do módulo da velocidade do automóvel em função do tempo. Apresente esse esboço, mostre como chegou ao resultado. E aqui nós temos aquelas situações do Exame Nacional que eu adoro, que é quando ele diz como é que você tem que fazer. Então, maltinha, olha só. X igual a x0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Eu sei o ΔX, que é x menos x0, que é 80 metros. Eu sei a velocidade inicial. Se eu pegar aqui e souber a aceleração, eu tenho o tempo que ele levou para chegar aqui. Se eu sei que a velocidade final é 7,5 e eu sei que a velocidade inicial é 0, se eu souber a aceleração, eu também acho o tempo. Como é que eu poderia achar a aceleração? Eu poderia simplesmente fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração, calcular a aceleração. A força resultante é a componente Px do peso, tá tudo aí. Só tem um problema, você não pode fazer por aí. Olha que maravilha. Ela pediu para você fazer o esboço do gráfico, então agora eu vou ter que fazer um esboço, é um desenho que não precisa ser grandes desenhos, mas o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que o tempo
está em segundos, tenho que dizer que a velocidade está em metros por segundo, ou metro por segundo a menos 1. E agora eu vou dizer o seguinte, ó, a velocidade dele inicial era 0, e após um determinado instante, após percorrer 80 metros, a velocidade dele é o quê? 7,5. E como é que é esse gráfico? É uma reta crescente. Vicente, como é que você sabe que é uma reta crescente? Se eu sei que a aceleração é constante, se eu sei que isso aqui é um move, e eu sei que a velocidade varia com o tempo, de acordo com essa função do primeiro grau, o gráfico dá uma reta. E agora você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, como é que eu vou calcular esse tempo? Porque esse tempo tem que ser calculado pelo gráfico. Não adianta querer vir por aqui que você não vai ganhar o ponto integral. Então você sabe que aqui é 0 e que aqui é 7,5. Portanto, só há um caminho para você fazer essa questão. É você lembrar que esse gráfico velocidade e tempo, a área do gráfico, a área entre o gráfico e o eixo do tempo, a área é o seu deslocamento. Então, esquece esse ferramental todo que você tem pela mão, esquece, e você tem que lembrar que a área é o deslocamento. Então, você vem, faz o esboço do gráfico, ok? E diz que o ΔX é igual à área. Quanto é o ΔX? Oh, que maravilha, ele já me deu que o ΔX é 80. Quem é a área? Base maior. Quem é a base maior? Base maior não, isso aqui é um triângulo, né? Então é base vezes altura sobre 2. Então, quem é a base? A base é o tempo. A altura é 7,5. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Então, 2 vezes 80, 160, é igual a 7,5 vezes t, e você encontra que t é 160 sobre 7,5. Isso aqui vai dar quanto? 20 vezes 7,5, 75 vezes 2 dá 150, mais 1 aqui, é isso mesmo? Quanto é que dá essa conta? Vamos ver se dá essa conta dá exata ou não dá exata. Vamos ver? Então vai ser 160, é isso? Dividido por 7,5. Isso aqui dá 21,33 segundos, ou seja, aproximadamente 21 segundos. Não se esqueça de voltar no gráfico e botar aqui 21 segundos, ok? 21 segundos. Pronto. Então, você faz esse racional todo aqui, acha o tempo e depois esboça o gráfico dizendo que aqui é 7,5 e que aqui é 1. E não adianta chorar. Se fizer por lei de Newton, se fizer por qualquer coisa, você não vai ganhar a questão integral. Você só ganha a questão integral se você fizer por aqui. Ok? Era isso, uma questão muito top, uma questão linda. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fica aí porque tem mais!